Nesse breve vídeo, vamos ver melhor sobre como calcular a média de consumo do cliente, tá? Então, você vai ó, no canto direito da maioria das contas, na parte do meio ou embaixo, você vai identificar meses e o consumo em quilowatts, tá? Então, nesse caso aqui, esse cliente está com histórico de 13 meses. Então, para me saber a média desses 13 meses, eu vou somar os 13 números e vou dividir por 13, tá? Então, esse resultado aqui que eu coloquei, ó, deu 2.978 quilowatts, dividido por 13, então a média desse cliente é 229, tá? Aí lembrando que a taxa da distribuidora é 30 quilowatts para monofásico, 50 para bifásico e 100 para trifásico. Então, nessa conta, né, nós vamos levar em conta esse detalhe. Se ah, o mínimo a ser injetado na regra é 100 quilowatts, eu não posso colocar uma conta que a média está dando 100, né? Porque vai ser os 30 quilowatts do monofásico não vai ter desconto, né? Então, a iGreen só vai compensar 70, e aí não daria certo, certo? Então, no caso de quem é monofásico, o mínimo a ser, do mínimo aí da fatura dessa média deve ser 130. Se for bifásica, 150. Se for trifásica, 200 quilowatts, né? Porque nós vamos deixar a margem da taxa da distribuidora e vamos deixar a margem mínima que a Igreen coloca, que é 100 quilowatts. Então, espero que vocês tenham entendido. E caso você esteja com a conta, por exemplo, né, que o cliente ele oscilou muito, né, durante o ano, às vezes era uma casa alugada, né? Então, tenta calcular os 6 últimos meses, que é talvez a média que o cliente está ali. E aí envia, deixa o suporte perguntar o porquê da oscilação, você vai explicar. Ou se for uma casa nova, a partir do segundo mês, já dá para calcular a média, então você já pode enviar. Então, a média vai ser com base nos 2 ou 3 meses. Então, soma os três, divide por três, já vai saber a média. Então, esses detalhes é importante vocês saberem para não fazer regra, né? Achar que tem que ter os 13 meses, né? Então, o importante é que o consumo atual do cliente, né, corresponda a isso. E se, né, houver muita oscilação, a gente pode justificar lá no suporte que foi uma mudança de casa ou algo do tipo, e assim ver a possibilidade de aprovação desses clientes. Então, essa foi a aula de hoje e boas conexões para vocês.